Aos 35 anos, Bianca acreditava conhecer o amor. Conhecia os hábitos do marido, o lado da cama que ele preferia, o café sem açúcar pela manhã, as promessas repetidas nos aniversários de casamento. 3 anos juntos haviam construído uma rotina confortável e silenciosa. Um silêncio que, por muito tempo, ela confundiu com estabilidade. O casamento não era infeliz, também não era exatamente feliz. Era seguro, previsível e, acima de tudo, solitário. Bianca havia aprendido a se calar aos poucos. Primeiro sobre os sonhos adiados, depois sobre o desejo de ser mãe, mais tarde sobre a sensação constante de estar vivendo uma vida que não era completamente sua. Sempre acreditou que o amor amadurecia assim. Menos urgência, menos toque, menos perguntas. Até o dia em que a verdade se apresentou sem delicadeza. Não veio em forma de grito ou confissão emocionada. Veio em detalhes pequenos demais para serem ignorados, mensagens apagadas, horários que não fechavam, um perfume estranho misturado à roupa dele. Quando a confirmação chegou, não houve lágrimas imediatas, apenas um vazio profundo, como se o chão tivesse sido retirado lentamente sob seus pés. A traição não destruiu apenas o casamento, destruiu a mulher que ela vinha sendo. Separar-se foi doloroso, mas necessário. Não houve brigas longas nem tentativas de reconciliação. Havia algo irrecuperável ali: a confiança, a intimidade, a ideia de futuro compartilhado. Ela saiu do apartamento levando poucas caixas e muitas perguntas. Sozinha pela primeira vez em anos, precisou encarar um desejo antigo, que nunca teve coragem de assumir em voz alta: ser mãe. Não como um projeto a dois, não como concessão dentro de um casamento falido, mas como uma escolha. A decisão pela inseminação artificial não nasceu da pressa, nem do medo da solidão. Nasceu da consciência de que o tempo passava, e de que seu corpo, seu coração e sua história lhe pertenciam. Ela não queria esperar um amor ideal para viver o sonho da maternidade. Queria construir algo que fosse só dela. E ainda assim, não fazia ideia de que, ao tentar gerar uma nova vida, acabaria despertando sentimentos que jurou nunca mais permitir. Que o amor, esse mesmo que a feriu, encontraria um caminho inesperado para voltar mais intenso, mais real, mais perigoso. Porque algumas histórias não começam com encontros felizes, começam com perdas, e é exatamente nelas que o destino costuma agir. Ela não discutiu, não pediu explicações, também não fez perguntas cujas respostas já conhecia. Enquanto Leonardo ainda tentava articular frases quebradas, ela caminhava pelo apartamento como uma estranha em sua própria casa. Abriu o guarda-roupa, pegou algumas roupas, dobrando-as com um cuidado quase mecânico. Separou documentos, um par de sapatos confortáveis, o casaco que sempre a acompanhava em dias difíceis. Tudo em silêncio. O quarto ainda carregava o peso do que ela havia visto, mas ela evitou olhar para a cama. Preferiu focar nas mãos, firmes apesar do tremor interno. Cada peça colocada na mala era uma despedida não dita, uma decisão confirmada. Leonardo a seguia de longe, falando ou tentando. Ela ouvia o som da voz dele, mas não as palavras. Nenhuma justificativa teria força suficiente para atravessar aquele vazio recém-criado. "Eu vou embora", disse por fim, sem levantar os olhos. A frase não soou amarga, soou definitiva. Ele tentou se aproximar. Ela recuou um passo, não por medo, mas por respeito a si mesma. Não havia mais espaço para promessas tardias, nem para arrependimentos improvisados. Ao cruzar a porta, ela não chorou, não naquele momento. Levou apenas a mala, a bolsa e o coração em ruínas. Deixou para trás os planos, os objetos compartilhados, as fotografias em molduras que agora pareciam contar a história de outra mulher. No elevador, o silêncio finalmente cedeu lugar às lágrimas. Não era um desespero, era um luto. Pelo amor que acreditou existir. Pela vida que imaginou construir. Por tudo o que não seria. Do lado de fora, o ar parecia diferente. Mais frio, mais real. Ela não sabia exatamente para onde iria. Sabia apenas que precisava ir. Recomeçar.
reconstruir-se longe daquele lugar que agora cheirava a mentira. Enquanto o táxi se afastava, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma: nunca mais aceitaria viver pela metade. O apartamento era pequeno demais para o silêncio que a acompanhava. Ela deixou a mala encostada na parede e caminhou até a janela, observando a cidade se mover como se nada tivesse acontecido. Pessoas apressadas, buzinas, luzes acesas. O mundo seguia. Só o dela parecia suspenso. Sentou-se no sofá emprestado, ainda com cheiro de lugar novo, e passou a mão pelo ventre de forma quase inconsciente. Um gesto antigo, familiar, sempre interrompido por desculpas, por não é o momento, por vamos esperar mais um pouco. Leonardo nunca dizia não, mas também nunca dizia sim. Lembrou-se das conversas interrompidas, das mudanças de assunto, do medo disfarçado de prudência. Ela havia aprendido a engavetar aquele desejo, tratando-o como algo negociável, como se a vontade de ser mãe pudesse ser adiada indefinidamente sem deixar marcas. Mas agora, sozinha, o silêncio parecia revelar verdades incômodas. Naquela noite, ao tomar banho, ficou alguns minutos a mais sob a água quente, observando o próprio reflexo embaçado no espelho. 35 anos, um corpo saudável, um coração cansado, mas ainda pulsando esperança. Pensou em tudo o que havia perdido e, pela primeira vez, pensou também no que ainda poderia ganhar. Não era carência, nem medo de envelhecer sozinha. Era um chamado antigo, profundo, que nunca desapareceu. Um desejo de gerar, cuidar, amar sem reservas. Um amor que não dependeria de promessas quebradas, nem de fidelidade negociada. Deitou-se na cama. Antes de dormir, colocou a mão novamente sobre o ventre. Não havia ninguém ali. Ainda não, mas havia espaço. E havia vontade. Ela não sabia como, nem quando. Sabia apenas que, pela primeira vez, não pediria permissão para sonhar. O recomeço não seria solitário. Ela sentia isso. E, em algum lugar do futuro, uma vida aguardava a coragem dela para existir. O luto não chegou em ondas violentas. Veio em pequenos golpes diários. Era ao acordar e, por alguns segundos, esquecer que não havia mais um nós. Era ao preparar café para uma pessoa só. Ao perceber que ninguém sentiria falta se chegasse mais tarde. O casamento terminou, mas os hábitos insistiam em permanecer. Ela chorava em horários inesperados. No mercado, ao ver um casal discutindo sobre marcas de fralda. No trânsito, ao ouvir uma música que costumava tocar nas viagens que fizeram juntos. Não era saudade dele, era saudade da mulher que acreditou naquela história. Havia dias em que sentia raiva. Outros, uma culpa injusta, como se pudesse ter feito algo diferente. Questionava-se em silêncio: em que momento deixei de ser suficiente? Logo depois, se corrigia. A traição não falava sobre ela, falava sobre as escolhas dele. À noite, o vazio se tornava mais evidente. A cama parecia grande demais, o corpo cansado demais. E, ainda assim, algo dentro dela permanecia desperto. O desejo de ser mãe crescia justamente ali, no meio da dor. Não como fuga, não como substituição, mas como contraponto. Enquanto o casamento representava o que não deu certo, a maternidade surgia como possibilidade. Um projeto que não dependia de promessas alheias. Um amor que não exigia garantias externas. Ela pensava nisso com cautela, quase com medo de admitir. Começou a observar crianças com mais atenção. Notava gestos pequenos, mãos sujas, risadas fáceis, choros sem disfarce. Sentia uma pontada no peito, seguida de um calor estranho, reconfortante, como se algo antigo estivesse despertando depois de muito tempo adormecido. Em algumas noites, sentava-se no chão da sala, cercada por caixas ainda fechadas, e permitia-se chorar de verdade. Chorava pelo casamento morto, pelo futuro que não existiria, pela confiança quebrada. E, ao enxugar as lágrimas, vinha o pensamento quase proibido: ainda dá tempo. Ela não sabia exatamente de quê.
mas sentia que sua história não havia terminado ali, que o fim daquele amor não significava o fim da sua capacidade de amar. Se você gosta desse tipo de história, deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais histórias como essa e comente aqui de qual cidade você está ouvindo. A ideia surgiu numa noite comum demais para mudar uma vida. Ela estava sentada na cama, o notebook apoiado sobre as pernas, tentando distrair a mente com qualquer coisa que não fosse o passado. O silêncio do apartamento pesava. O relógio marcava um horário qualquer, daqueles em que os pensamentos ficam mais altos. Sem perceber, abriu o navegador. Ficou alguns segundos encarando a tela em branco, como se estivesse prestes a cometer uma imprudência. Respirou fundo. Digitou devagar, apagou, digitou de novo. Inseminação artificial aos 35 anos. A busca parecia simples. O peso, não. Leu títulos, ignorou outros. Clicou em um site médico, depois em um depoimento pessoal, depois em uma reportagem. Cada parágrafo despertava uma pergunta diferente. Segurança, custos, chances, tempo, solidão. É cedo demais? É tarde demais? Estou pensando nisso pelo motivo certo? Fechou algumas abas rápido demais, como se alguém pudesse flagrar lá naquele pensamento íntimo. Outras, deixou abertas, voltando a elas com curiosidade silenciosa. Descobriu termos novos, procedimentos, possibilidades que nunca havia permitido considerar de verdade. Não era uma decisão tomada, era um ensaio. Sentiu medo. Medo do julgamento alheio, do cansaço, do desconhecido. Medo de falhar sozinha. Mas, curiosamente, não sentiu arrependimento por estar ali, pesquisando. Ao encontrar o relato de uma mulher que havia seguido esse caminho sem um parceiro, algo se acomodou dentro dela. Não como certeza, mas como permissão. A permissão de imaginar um futuro diferente daquele que havia planejado e perdido. Fechou o notebook devagar e apoiou a mão sobre o ventre, gesto que já se tornava familiar. Sorriu de leve, quase constrangida consigo mesma. Ainda havia muitas dúvidas, muitas, mas, pela primeira vez desde a separação, ela sentiu que não estava apenas sobrevivendo, estava escolhendo. E mesmo sem saber exatamente como, ou quando, algo dentro dela sussurrou, talvez esse seja o começo. A clínica tinha cheiro de limpeza e silêncio. Ela chegou alguns minutos antes do horário marcado, sentando-se na cadeira da recepção com as mãos entrelaçadas no colo. Observava o movimento discreto das pessoas ao redor, tentando adivinhar histórias que não lhe diziam respeito. Ainda assim, sentia-se exposta, como se aquele lugar pudesse ler seus pensamentos. Quando seu nome foi chamado, o coração acelerou. Entrou no consultório com passos contidos, carregando uma mistura estranha de nervosismo e expectativa. A médica a recebeu com um sorriso calmo, profissional, daqueles que não invadem, mas acolhem. Em que posso te ajudar? Ela demorou alguns segundos para responder. Não por falta de palavras, mas porque dizê-las em voz alta tornava tudo mais real. Quero informações sobre inseminação artificial, disse, finalmente. Ainda não sei se vou fazer. Só preciso entender. A médica assentiu, sem surpresa, sem julgamento. Fez perguntas objetivas: idade, histórico de saúde, rotina, expectativas. Cada resposta parecia puxar um fio invisível dentro dela. Aos 35 anos, percebeu que seu corpo não era um inimigo, mas também não era infinito. Ouviu atentamente sobre exames, possibilidades, probabilidades. Sobre o tempo que ainda tinha, mas que não deveria ser desperdiçado com indecisões eternas. Sobre o processo ser físico, sim, mas principalmente emocional. Não existe um motivo perfeito, disse a médica, com delicadeza. Existe um motivo que faz sentido para você. A frase ficou ecoando. Falou-se sobre doadores, sobre escolhas que precisariam ser feitas com cuidado. Falou-se também sobre apoio psicológico, sobre a importância de estar preparada para uma jornada que exigiria mais do que coragem. Ela escutava tudo com atenção, mas, por dentro, sentia algo diferente acontecer. Um misto de medo e alívio. Como se, ao atravessar aquela porta, tivesse admitido algo que já não podia mais negar.
Ao sair da clínica, o sol parecia mais forte do que quando entrou. Parou por um instante na calçada, respirando fundo. Não havia tomado uma decisão definitiva. Ainda não, mas agora sabia. Era possível. E isso mudava tudo. Caminhou em direção ao carro com um leve tremor nas pernas, não de insegurança, mas de consciência. A vida que imaginava não era mais um sonho distante. Era uma escolha à espera de coragem. E ela estava cada vez mais perto de fazê-la. O aniversário chegou sem alarde, mas não sem significado. 36 anos. Ela repetia o número em silêncio, enquanto ajudava a mãe a arrumar a mesa na sala. Não sentia medo da idade, sentia respeito. Cada ano agora carregava escolhas, não expectativas alheias. A casa dos pais tinha cheiro de comida caseira e memória. Fotografias antigas nas paredes, risadas fáceis, um acolhimento que ela não precisava explicar. Ali, pela primeira vez em meses, sentiu-se inteira o suficiente para comemorar. Os convidados eram poucos, pessoas próximas, conversas tranquilas, até que ela o viu. Ele estava de pé perto da janela, conversando com sua mãe e uma mulher que reconheceu vagamente como amiga antiga da família. Alto, postura elegante, um sorriso contido que revelava educação antes de charme. Não parecia deslocado, mas também não tentava ocupar espaço. Havia algo nele que chamava a atenção pela calma. Esse é o filho da Lúcia, cochichou sua mãe, com naturalidade. Veio passar uns dias aqui. Mora em outra cidade. Ela assentiu, sem grande interesse, até cruzar o olhar com ele. O cumprimento foi simples. Um aperto de mão firme, um sorriso gentil, um prazer dito no tom exato. Descobriu que ele tinha 30 anos. Mais novo. A diferença não a incomodou, apenas a surpreendeu. Conversaram um pouco, mas o suficiente para perceber detalhes. Ele ouvia mais do que falava, fazia perguntas sinceras, mantinha o olhar atento. Não havia flerte evidente, apenas presença, e isso a desarmou. Enquanto cantavam parabéns, ela sentiu o peso simbólico daquele momento. 36 velas, um ciclo encerrado, outro, ainda indefinido, se abrindo à sua frente. Ao soprá-las, fez um pedido silencioso, não por alguém, mas por si, que tivesse coragem de viver o que ainda não viveu. Mais tarde, ao se despedir, ele a parabenizou novamente. Desejou-lhe um ano leve. O tom era simples, mas o olhar demorou um segundo a mais do que o necessário. Ela percebeu, não como promessa, como possibilidade. Quando a porta se fechou atrás dos últimos convidados, ela ficou alguns instantes sozinha na sala, o coração estranhamente desperto. Não sabia o nome que dar àquela sensação. Sabia apenas que, depois de tanto tempo focada em sobreviver, algo dentro dela havia lembrado como era sentir curiosidade. E isso, por si só, já era um presente. A ideia não surgiu de repente. Ela tentou se convencer de que aquele encontro no aniversário não havia significado nada além de gentileza. E, de fato, não havia promessas, nem expectativas. Ainda assim, algo havia sido deslocado dentro dela. Não por ele, mas por si mesma. Nos dias que se seguiram, voltou à rotina com uma lucidez nova. Pensava menos no que havia perdido e mais no que ainda poderia construir. O luto pelo casamento permanecia, mas já não ocupava todo o espaço. Havia uma clareira se abrindo e, no centro dela, estava a decisão que vinha amadurecendo em silêncio. Sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café esfriando ao lado, abriu novamente o notebook. As mesmas abas, as mesmas informações, agora lidas com outros olhos. Não havia mais aquela sensação de estar invadindo um território proibido. Havia responsabilidade. Pegou o telefone, discou o número da clínica. Ao confirmar a consulta, sentiu o coração bater mais forte, não de dúvida, mas de impacto. Era real. Pela primeira vez, não estava apenas considerando, estava escolhendo. Nos dias seguintes, realizou exames, respondeu perguntas difíceis, ouviu orientações que exigiam mais do que coragem, exigiam maturidade emocional. Cada etapa parecia testá-la, como se o próprio processo perguntasse se ela estava pronta, e estava. Não porque não sentia medo, mas porque não deixaria que ele decidisse por ela.
Em um dos retornos à clínica, ao assinar os papéis finais, a médica perguntou se tinha certeza. Ela respirou fundo antes de responder: tenho. Não era uma tentativa de preencher vazios. Era um compromisso com o próprio desejo, com o tempo que tinha, com a mulher que havia aprendido a se escolher depois de ser deixada. Ao sair dali, caminhou devagar até o carro, sentindo o peso simbólico daquele passo. Nenhuma história romântica a impulsionava, nenhuma promessa externa a sustentava. Era só ela, e, curiosamente, isso bastava. Naquela noite, deitada na cama, colocou a mão sobre o ventre mais uma vez. Fechou os olhos e permitiu-se sentir algo próximo da paz. Não sabia como seria o caminho. Sabia apenas que havia dado o primeiro passo para criar algo que seria só seu. O amor, agora, começava por dentro. O dia amanheceu diferente, não por algo visível, mas pela forma como ela respirava. Mais devagar, mais consciente. Levantou-se cedo, tomou banho sem pressa, vestiu roupas confortáveis. Prendeu o cabelo com cuidado, como se aquele gesto simples carregasse um significado maior. No espelho, encarou o próprio reflexo por alguns segundos. Não buscava coragem, ela já estava ali. Buscava presença. O caminho até a clínica foi silencioso, o rádio desligado, os pensamentos organizados de forma quase solene. Não havia romantização naquele momento. Havia respeito pelo corpo, pela escolha, pela vida que poderia ou não começar ali. Na recepção, assinou mais alguns papéis. Reconheceu a sala, reconheceu o cheiro. Ainda assim, tudo parecia novo. Cada passo era definitivo, mesmo que o resultado ainda fosse incerto. A médica explicou o procedimento mais uma vez, com a calma de quem entende que, para algumas mulheres, aquele momento é mais emocional do que técnico. Ela ouviu, assentiu, respirou fundo. Quando ficou sozinha por alguns instantes antes do início, fechou os olhos. Pensou na menina que um dia acreditou que precisava de um casamento perfeito para ser mãe. Pensou na mulher que aceitou menos do que merecia. E pensou, com ternura, na versão atual de si mesma, aquela que teve coragem de não esperar mais. O procedimento foi rápido, simples, quase silencioso, nada dramático. Ainda assim, ela sentiu o peso simbólico de cada segundo. Estava oferecendo ao próprio corpo a chance de gerar vida, e isso bastava. Após, permaneceu deitada por alguns minutos, o teto branco acima de si, a respiração calma. Uma lágrima escapou, não de tristeza, mas de entrega. Não havia garantias, havia intenção. Ao se levantar, sentiu um leve cansaço, como se tivesse atravessado algo invisível. Recebeu orientações, ouviu recomendações, assentiu mais uma vez. Do lado de fora, o mundo seguia igual. Pessoas andando apressadas, carros passando, o sol no mesmo lugar. Mas dentro dela, algo havia mudado. Colocou a mão sobre o ventre com delicadeza. Não esperava sentir nada imediato. Ainda assim, sorriu. Agora, não era mais apenas um desejo. Era uma possibilidade real. E, enquanto caminhava em direção ao carro, fez uma promessa silenciosa, não ao futuro, mas a si mesma. Independentemente do resultado, ela havia sido inteira naquela escolha. E isso ninguém poderia tirar dela. Ela não esperava encontrá-lo. O café era pequeno, tranquilo, um daqueles lugares onde o tempo parece andar mais devagar. Entrou buscando apenas um momento de distração, ainda envolta na quietude dos dias de espera. Escolheu uma mesa perto da janela e respirou fundo, tentando afastar a ansiedade que insistia em acompanhá-la desde o procedimento. Foi quando o viu. Ele estava em pé, próximo ao balcão, conversando com a atendente. O mesmo porte elegante, a mesma calma no jeito de se mover. O coração dela reagiu antes da razão, não com pressa, mas com atenção. Ele a reconheceu quase ao mesmo tempo. O sorriso surgiu fácil, genuíno, como se aquele encontro fosse natural demais para ser coincidência. Aproximou-se com passos tranquilos, respeitosos. Que coincidência, ele disse, ao se aproximar da mesa. Posso? Claro, ela respondeu, afastando a xícara para dar espaço. Você vem sempre aqui? Às vezes, quando preciso pensar. Ele sorriu de leve. Faz sentido.
É um bom lugar para isso. Houve um breve silêncio, não desconfortável, apenas atento. Ainda está por aqui? Ela perguntou. Mais alguns dias. Estou aproveitando. Ele fez um gesto vago com a mão. Respirar fora da rotina. Deve ser bom. Mas também deixa a gente mais consciente do que anda evitando. Ela o olhou por um instante mais longo. Você fala como quem já pensou bastante sobre isso. Talvez demais, ele respondeu com um meio sorriso. E você? Parece diferente da última vez que nos vimos. Diferente como? Ele inclinou levemente a cabeça, como quem escolhe bem as palavras. Mais tranquila, mas não no sentido de quem desistiu, no sentido de quem decidiu. Ela respirou fundo antes de responder. Algumas decisões mudam a forma como a gente se olha no espelho. Ele assentiu, compreendendo mais do que ela havia dito. Imagino. Ficaram alguns segundos em silêncio novamente, o tipo de silêncio que aproxima. Eu gosto de conversar com você, ele disse, sem teatralidade. É raro não precisar preencher os espaços. Ela sorriu, genuína. Eu também. Quando se levantaram, a despedida veio sem pressa. Posso te ligar? Ele perguntou, simples. Ela hesitou apenas o suficiente para ser honesta consigo mesma. Pode. Ele sorriu, satisfeito, sem exigir mais nada. Então, até breve. Até. Ela o observou se afastar, sentindo o peso suave daquela troca. Não havia promessas, não havia pressa, mas havia algo real o suficiente para merecer cuidado. O telefone tocou no meio da manhã. Ela estava na cozinha, distraída com tarefas simples, tentando não contar os dias, nem os sinais, nem os silêncios do próprio corpo. Quando viu um número desconhecido na tela, quase ignorou. Quase. Atendeu. Alô? Houve um breve segundo antes da voz surgir do outro lado. Calma. Reconhecível. Oi, sou eu. Espero não estar ligando em um horário ruim. O coração dela respondeu antes da razão. Não está, disse. Pode falar. Ele pareceu sorrir do outro lado da linha. Fiquei pensando em você ontem, no café. Achei que talvez, se você ainda quisesse, poderíamos sair hoje. Ela se sentou na cadeira mais próxima, como se o corpo pedisse apoio. Não era surpresa, mas também não era algo banal. Sair como? Perguntou com suavidade. Um jantar simples, sem pressa, sem compromisso além da conversa. Gostou da forma como ele disse aquilo. Sem cobrança, sem subtexto pesado. Apenas um convite honesto. Eu gostaria, respondeu, depois de um breve silêncio. Sim, que bom, ele disse, e não tentou esconder a satisfação. Passo aí às 8, ela confirmou o endereço. Trocaram poucas palavras depois disso, o suficiente. Quando a ligação terminou, ela permaneceu alguns segundos com o telefone na mão, olhando para a tela apagada. Não era ansiedade, era consciência. Sabia que aquele encontro carregaria mais do que aparentava. Não por ele, exatamente, mas por tudo o que ela vivia por dentro. A espera, a possibilidade, o cuidado que agora acompanhava cada escolha. Levantou-se, caminhou até a janela e observou a cidade mais uma vez. O mundo seguia em frente, indiferente às revoluções silenciosas que aconteciam dentro das pessoas. Colocou a mão sobre o ventre, quase sem perceber. Havia algo novo ali, ainda invisível, ainda indefinido e, ainda assim, merecedor de atenção. Ela não sabia o que aquele jantar representaria. Não esperava promessas, não buscava resgate. Apenas permitia-se viver o presente com responsabilidade, mas também com verdade. Naquela noite, escolheria uma roupa simples, um sorriso honesto, e levaria consigo a mulher que havia aprendido a não se diminuir por medo. Alguns encontros não mudam a vida imediatamente, mas anunciam que algo está prestes a mudar. Ele chegou pontualmente. Quando a campainha tocou, ela respirou fundo antes de abrir a porta. Não era nervosismo comum, era consciência do próprio corpo, do momento, do que vinha sendo contido desde o café. Você está linda, ele disse, o olhar demorando mais do que o necessário. Ela agradeceu, sentindo aquele calor discreto subir pela pele. O restaurante era discreto, luz baixa, mesas próximas. Assim que se sentaram, o garçom ofereceu vinho. Ela sorriu, educada. Prefiro água.
Ele não questionou, apenas observou, como quem registra algo importante. Combina com você, disse. Clara, direta. A conversa fluiu fácil, mas havia algo pulsando por baixo das palavras. Olhares que se demoravam, pausas longas demais para serem apenas distração. Em certo momento, o joelho dele tocou o dela sob a mesa. Não foi acidente. Também não foi pressa. Ela sentiu, não se afastou. Você sempre fica tão concentrada quando está tentando se controlar? Ele perguntou, baixo. E você sempre percebe quando alguém está se segurando demais? Ele sorriu, um sorriso lento. Só quando vale a pena. Quando saíram do restaurante, a noite estava morna. Ele caminhou ao lado dela, próximo o suficiente para que os braços quase se tocassem. Pararam em frente à casa dela. Nenhum dos dois fez menção de ir embora. Ele se aproximou devagar, respeitoso, intencional. Agora, posso? Perguntou, a voz mais grave. Ela não respondeu com palavras. Aproximou-se um passo. O beijo começou lento, cuidadoso, como se ambos estivessem reconhecendo o território um do outro. Os lábios se encontraram com delicadeza, mas a contenção durou pouco. O segundo beijo veio mais profundo, mais quente, carregado de tudo o que havia sido adiado. A mão dele subiu para as costas dela, firme, segura, primeiro entre as escápulas, depois descendo devagar, como quem pede permissão ao próprio toque. Ela sentiu o corpo responder sem esforço. As mãos dela encontraram o pescoço dele, depois os ombros. Aproximaram-se mais. Respiração misturada. O mundo reduzido àquele espaço entre dois corpos que se reconheciam. Ele a puxou levemente pela cintura, não para pressionar, para sentir. Você tem ideia do efeito que causa quando decide ficar? Ele murmurou entre um beijo e outro. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo as mãos dele firmes em suas costas, descendo com intenção, despertando arrepios lentos. Tenho, respondeu, e é exatamente por isso que fico. O beijo se intensificou, mais profundo, mais entregue. As mãos dele exploravam com cuidado, mas sem timidez. As dela o puxavam para mais perto, como se o corpo pedisse aquilo há dias. Quando se afastaram, ainda próximos, testas encostadas, ambos respiravam diferente. Ele não tentou avançar além do que ela permitia. E isso, curiosamente, só aumentava o desejo. Boa noite, ele disse, a voz baixa, quente. Boa noite. Ela entrou em casa com o corpo desperto, a pele sensível, o coração acelerado. Encostou a porta e levou a mão ao ventre, ainda sentindo o toque dele nas costas. O desejo estava ali, vivo, intenso, mas agora vinha acompanhado de algo novo, escolha. E aquela combinação era perigosa da melhor forma possível. Os dias seguintes chegaram sem alarde, mas não passaram despercebidos. Ela tentou retomar a rotina, ocupar as horas, organizar pensamentos. Ainda assim, o corpo insistia em lembrar. Do jeito como ele a tocou, da pressão firme das mãos nas costas, do beijo que começou contido e terminou quente demais para ser esquecido. Em alguns momentos, bastava fechar os olhos. O arrepio vinha sem aviso. A respiração mudava. O corpo reagia como se aquele instante ainda estivesse acontecendo. Não era carência, era memória física. No banho, demorava mais do que o habitual. A água escorrendo pelas costas despertava sensações que não eram novas, mas haviam sido adormecidas por tempo demais. Às vezes, levava a mão à pele onde ele havia tocado, como se o gesto pudesse trazer de volta aquela presença. E, ao mesmo tempo, havia o outro chamado, mais silencioso, mais profundo, o desejo de engravidar. Ela se pegava observando o próprio corpo com uma atenção diferente. Percebia sinais mínimos, uma sensibilidade maior, um cansaço leve, nada concreto, mas tudo simbólico. Cada sensação era analisada, sentida, acolhida com cuidado. Antes de dormir, o gesto se repetia, a mão pousada sobre o ventre. Agora, não apenas como esperança, mas como compromisso. O beijo dele havia despertado o desejo de toque, de entrega, de presença masculina. Mas o projeto que crescia dentro dela pedia outra coisa. Pedia tempo, pedia responsabilidade, pedia silêncio.
Pensava nele mais do que gostaria de admitir. No olhar atento, no respeito com que se aproximou, na forma como não ultrapassou limites mesmo quando claramente queria. Isso a desarmava. Em certos momentos, perguntava-se se conseguiria sustentar os dois desejos ao mesmo tempo. O corpo pedindo proximidade, o coração pedindo foco, a vida exigindo escolhas conscientes. Não havia culpa, havia consciência. Ela não queria se fechar, mas também não podia se perder. Naquela semana, recebeu uma mensagem dele. Simples, gentil. Pensei em você que não cobrava resposta imediata. Ela sorriu ao ler. O corpo reagiu antes da mente calor, expectativa, lembrança. Mas, ao responder, escolheu palavras calmas, honestas, sem promessas. Colocou o telefone de lado e respirou fundo. Algumas esperas são difíceis não porque faltam opções, mas porque sobram possibilidades. Ela estava entre duas forças igualmente intensas, o desejo que desperta a pele e o desejo que constrói o futuro. E, pela primeira vez, entendeu que talvez não precisasse escolher agora. Talvez o verdadeiro desafio fosse sustentar ambos sem se trair. E isso exigia mais coragem do que qualquer beijo. Não houve planejamento. Quando ela abriu a porta daquela vez, não era apenas expectativa, era decisão. O olhar dele encontrou dela com uma clareza nova, como se ambos soubessem que já não havia mais espaço para contenção. Entra, ela disse, a voz baixa. Ele entrou devagar, como sempre fazia. Mas, assim que a porta se fechou, o silêncio ganhou outro peso. Não era hesitação, era consciência. Ele se aproximou primeiro, tocando o rosto dela com as duas mãos, como se quisesse gravar aquele instante. O beijo veio intenso desde o início. Não havia mais reconhecimento, havia fome contida há dias. As mãos dele desceram pelas costas dela, firmes, seguras, puxando-a para mais perto. O corpo dela respondeu sem resistência, colando-se ao dele, sentindo o calor, a presença, a verdade daquele encontro. Ela o puxou pela camisa, desfazendo botões com pressa contida. O toque era urgente, mas não desordenado. Cada gesto parecia carregar tudo o que não haviam vivido até ali. Entre beijos, respirações quebradas e mãos que exploravam com intimidade crescente, caminharam até o quarto. Não como quem foge, mas como quem escolhe. Quando se deitaram, o tempo desacelerou. Ele a tocava como quem respeita e deseja ao mesmo tempo. As mãos percorriam sua pele com atenção, despertando sensações que ela havia esquecido que o próprio corpo guardava. Cada beijo era mais profundo, cada aproximação mais entregue. Ela o sentiu inteiro ali presente, intenso, atento aos mínimos sinais. Não havia pressa em terminar nada. Havia vontade de permanecer. Os corpos se encontraram com naturalidade, ritmo compartilhado, respirações misturadas. Ela se permitiu sentir sem culpa, sem cálculos, sem antecipar o amanhã. Apenas ali, naquele agora que pulsava. Em determinado momento, ela fechou os olhos, tomada por uma emoção que ia além do prazer. Era mais do que desejo físico, era a sensação de ser escolhida sem precisar se diminuir, de querer sem se perder. Quando tudo se acalmou, permaneceram próximos, pele com pele, o silêncio preenchido por respirações ainda irregulares. Ele passou a mão lentamente por suas costas, gesto simples, íntimo. Ela levou a mão ao próprio ventre, quase instintivamente. Ele percebeu, mas não perguntou. Você fica linda quando estás em ele, murmurou. Inteira. Ela sorriu, cansada e desperta ao mesmo tempo. Eu estou aprendendo, respondeu. Não trocaram promessas. Não precisaram. Naquela noite, ela dormiu diferente. O corpo satisfeito, o coração atento, o sonho intacto agora atravessado por um desejo que não anulava nada do que ela vinha construindo. Ela acordou antes do despertador. O quarto ainda guardava vestígios da noite anterior, não marcas visíveis, mas uma sensação suspensa no ar, como se o corpo não tivesse esquecido o que o coração ainda tentava entender. Virou-se devagar na cama. O lençol frio denunciava que estava sozinha. Por um segundo, sentiu alívio. No seguinte, uma ausência incômoda. O primeiro pensamento veio carregado de culpa. Eu fiz isso. Não no sentido moral, mas no sentido das escolhas.
Ela havia decidido, conscientemente, entrar naquele território, enquanto carregava dentro de si um desejo que não admitia distrações, a maternidade. Sentou-se na beira da cama e apoiou os pés no chão. O corpo ainda reagia a um calor sutil, uma memória física insistente, como se lembrasse a ela que estava viva, desejável, inteira. E isso a assustou. Caminhou até o banheiro e se olhou no espelho. Não parecia diferente, mas sentia-se. Havia algo nos olhos, uma mistura de medo e expectativa que não existia antes. E se isso atrapalhar tudo? E se eu estiver confundindo as coisas? E se eu estiver me permitindo demais? Ou pouco demais? A inseminação ainda era recente. Cada sinal do corpo era observado com atenção quase obsessiva. Qualquer alteração, qualquer sensação diferente, despertava tanto esperança quanto pânico. Ela levou a mão ao ventre mais uma vez, gesto automático. Calma, sussurrou para si mesma. Ainda é cedo. Mas o medo não obedecia à razão. Havia também a culpa silenciosa, não por ter desejado, mas por ter gostado, por não ter pensado no ex-marido nem por um segundo, por perceber que aquele luto, que julgava ainda tão presente, talvez estivesse mudando de forma. Isso não significava que o casamento não tivesse importado. Significava apenas que ela não era mais a mesma mulher que havia saído daquela casa com uma mala e um coração quebrado. E então veio a esperança a mais perigosa de todas. Não apenas a de estar grávida, mas a de que talvez fosse possível viver mais de um sonho ao mesmo tempo. Ela pensou nele, no cuidado, no olhar atento, no jeito respeitoso com que havia permanecido depois, sem exigir, sem invadir. Aquilo não parecia uma ameaça ao que ela queria construir. Parecia um acréscimo, e isso a fez chorar. Não de tristeza, de conflito, porque pela primeira vez em muito tempo, ela não precisava escolher entre fechar o coração ou se perder nele. Precisava aprender a caminhar com o medo sem deixar que ele a paralisasse. Respirou fundo, tomou um banho demorado, vestiu-se com calma. Ela encontrou Augusto no fim da tarde. O lugar era simples, quase neutro demais para a intensidade que carregava por dentro. Ainda assim, quando ele sorriu ao vê-la, algo nela relaxou como se o corpo reconhecesse um abrigo antes que a mente permitisse. Você está diferente, ele disse, depois do abraço demorado. Ela sorriu de volta, mas não respondeu. Diferente era uma palavra grande demais. Sentaram-se próximos. Não se tocavam o tempo todo, mas a presença dele era constante, o joelho quase encostando no dela, o braço apoiado atrás da cadeira, o olhar atento, disponível. Havia conforto ali, e desejo, mas, sobretudo, havia cuidado. Ela respirou fundo. Aquela era a hora. Augusto, eu preciso te contar uma coisa. Ele virou o corpo na direção dela imediatamente. Pode falar. As palavras chegaram à garganta, pesadas. Ela abriu a boca, fechou, pensou em tudo o que aquilo poderia mudar. Pensou no medo de parecer complicada demais. Pensou no risco de perder aquele espaço que ainda estava se formando entre eles. É sobre mim, sobre esse momento da minha vida começou. Ele não a interrompeu, apenas esperou. A voz falhou. Eu tomei uma decisão importante há pouco tempo. O celular vibrou em cima da mesa. Ela tentou ignorar, mas a tela acendeu insistente. Um nome que ela não esperava ver. Um nome que não deveria mais ter acesso àquele espaço. Leonardo. O coração dela disparou. Desculpa, murmurou, desconcertada. Augusto percebeu a mudança imediata no rosto dela. Está tudo bem, disse, com calma. Quer atender? Ela hesitou. Depois, atendeu. O que você quer, Leonardo? A voz dele veio baixa, quase mansa demais. A gente precisa conversar. Eu estou aqui perto. É rápido. Não respondeu, firme. Não temos mais nada para conversar. Por favor, insistiu. Eu vi seu carro. Sei que você está aí. Ela congelou.
Antes que pudesse reagir, Leonardo apareceu, parado a alguns metros, olhando diretamente para a mesa onde ela estava sentada. O passado, ali, sem aviso. Augusto se levantou devagar, instintivamente protetor. "Está tudo bem?", perguntou a ela, em voz baixa. Leonardo se aproximou, ignorando completamente a presença de Augusto. "Então é assim agora?", disse, com um sorriso tenso. Você seguiu em frente rápido. Ela se levantou também, o corpo rígido. "Você perdeu o direito de opinar sobre a minha vida no dia em que me traiu." O silêncio que se seguiu foi pesado. Leonardo olhou para Augusto pela primeira vez, avaliando-o. Depois voltou os olhos para ela. "Eu errei, mas a gente foi uma família. Você não pode simplesmente apagar isso." Ela sentiu o nó se formar no peito, não por saudade, mas por cansaço. "Eu não apaguei", respondeu. "Eu sobrevivi." Augusto colocou a mão levemente nas costas dela. Um gesto simples, mas suficiente para lembrá-la de onde estava, de quem ela era agora. Leonardo percebeu e se afastou, derrotado e orgulhoso demais para admitir. "A gente ainda vai conversar", disse, antes de ir embora. Quando ele sumiu de vista, ela soltou o ar que nem percebera que estava prendendo. "Me desculpa", disse a Augusto. "Eu não queria que você visse isso." "Não precisa se desculpar", ele respondeu, com sinceridade. "Mas você estava tentando me contar algo." Ela assentiu, o coração acelerado. O momento havia passado. A coragem também. Depois disse: "Eu te conto depois." Ele a observou por alguns segundos, como se soubesse que aquele depois carregava muito mais do que palavras. "Tudo bem", respondeu. "Eu estou aqui." E foi isso que mais a assustou, porque algumas presenças não cobram explicações imediatas, apenas permanecem. E ela sabia, quando finalmente contasse a verdade, nada entre eles seria simples outra vez. O enjoo veio sem aviso. Bianca estava no corredor do mercado, empurrando o carrinho quase no automático, quando o cheiro forte de café recém-moído atravessou o ar e fez seu estômago revirar. Parou de repente, apoiando a mão na lateral do carrinho, tentando respirar fundo. "Calma", murmurou para si mesma. O calor subiu rápido demais. Uma tontura leve, mas insistente. Não era a primeira vez naquela semana, mas agora havia algo diferente, mais intenso, mais real. Ela fechou os olhos por alguns segundos. Quando abriu, seu olhar caiu, quase por reflexo, no corredor ao lado. Higiene pessoal, farmácia, testes de gravidez. O coração acelerou. "Não cria expectativa", repetiu mentalmente, como vinha fazendo todos os dias. Mas o corpo parecia decidido a contrariar qualquer tentativa de controle. Pegou apenas o essencial, nada supérfluo. Passou pelo caixa com pressa contida, sentindo o mundo inteiro desacelerar, enquanto o pensamento corria. No caminho para casa, dirigiu em silêncio absoluto. Nenhuma música, nenhuma ligação. Apenas ela e aquela possibilidade que crescia dentro do peito. No apartamento, deixou a sacola sobre a mesa e foi direto ao banheiro. As mãos tremiam levemente enquanto abria a embalagem. Sentou-se na beira da banheira, segurando o teste como se fosse frágil demais para a realidade que poderia trazer. Os minutos de espera pareceram longos demais. Ela caminhou pelo banheiro pequeno, contando passos, respirando fundo, evitando olhar antes do tempo. Quando finalmente pegou o teste novamente, sentiu o chão mudar de lugar sob seus pés. 2 linhas, claras, inquestionáveis. Ela levou a mão à boca, tentando conter um som que misturava riso e choro. Os olhos se encheram de lágrimas antes que pudesse formular qualquer pensamento lógico. "É real", sussurrou. Sentou-se no chão frio, as costas encostadas na parede, o teste ainda na mão. Não havia fogos, nem euforia imediata. O que veio foi um silêncio profundo, reverente. Ela colocou a outra mão sobre o ventre, dessa vez com consciência. Ali estava, o sonho que havia começado sozinha, a escolha que agora ganhava forma. O medo veio logo depois, o peso da responsabilidade, as perguntas sem resposta. Augusto, o futuro, tudo ao mesmo tempo. Mas, acima de tudo, veio uma felicidade serena daquelas que não gritam, apenas permanecem. Ela sorriu entre lágrimas.
Não sabia ainda como contar. Não sabia como isso mudaria tudo. Mas sabia uma coisa com absoluta clareza: nada do que havia feito até ali tinha sido em vão. 2 linhas. E uma vida inteira começando. Eles tinham combinado um jantar simples. Nada elaborado. Apenas estarem juntos depois de dias intensos demais para conversas leves. Quando a campainha tocou, Bianca estava na cozinha, tentando controlar o nervosismo que insistia em subir pelo peito. Já vai, disse alto, largando a colher sobre a pia. Correu até a porta, o coração acelerado, um sorriso que misturava alegria e medo. Abriu antes mesmo de respirar fundo. Oi, disse, puxando Augusto para um abraço apressado. Ele retribuiu, sentindo algo diferente nela. Uma energia contida, quase urgente. Mas não comentou, apenas entrou, deixando o casaco sobre a cadeira. Quer que eu ajude em alguma coisa? Perguntou. Não, fica à vontade. Eu já volto, respondeu, lembrando de repente do molho no fogo. Augusto caminhou pelo apartamento devagar, como quem já conhece o espaço, mas ainda o respeita. Foi até o banheiro para lavar as mãos. E então viu, sobre a pia, esquecido à vista, estava o teste de gravidez. 2 linhas. O mundo pareceu encolher. Ele ficou parado por alguns segundos, incapaz de reagir. O primeiro impulso foi negar. O segundo, respirar fundo. O terceiro, sentir. Uma avalanche silenciosa. A alegria não veio. Não podia vir. Veio a tristeza profunda, antiga, aquela que ele conhecia bem demais. Veio a lembrança do consultório, das palavras ditas com cuidado excessivo, do diagnóstico que ele aprendera a carregar em silêncio, infertilidade irreversível. Ele fechou os olhos por um instante, apoiando as mãos na pia. Então é isso. Não era apenas a gravidez dela. Era tudo o que aquilo representava, um futuro que ele jamais poderia oferecer. Um limite que sempre o acompanhara, mesmo quando não era dito. A raiva veio logo depois, não dela exatamente, mas da situação, do acaso, do tempo errado, de ter encontrado aquela verdade sem aviso, sem preparo. E, ainda assim, uma dor mais aguda atravessou tudo. Ela não sabia. Bianca não fazia ideia. Ele respirou fundo, pegou o teste com cuidado e o colocou exatamente onde estava. Não era dele o direito de esconder, nem de fingir. Quando voltou para a sala, o sorriso dela já estava pronto, nervoso, iluminado demais. Está tudo bem? Ela perguntou, sentindo algo no ar. Está, ele respondeu, automático demais. Sentaram-se à mesa. O jantar esfriou enquanto as palavras não vinham. Bianca tentava puxar conversa, mas sentia o muro crescendo entre eles a cada resposta curta. Augusto, começou. Você parece distante. Ele a encarou então, de verdade, e o olhar dele não era de acusação, era de perda. Bianca, a voz saiu baixa. Há coisas que a gente descobre antes de estar pronto. Ela sentiu o estômago revirar. O que você quer dizer? Ele respirou fundo, como quem se prepara para dizer algo que sempre evitou. Eu vi o teste. O silêncio caiu pesado. Ela levou a mão instintivamente ao ventre. Eu ia te contar hoje, disse rápido. Eu só não sabia como. Ele assentiu devagar. Eu sei. Ela se levantou, aproximando-se dele, emocionada. Augusto, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sei disso também, ele interrompeu, a voz agora embargada. E é isso que dói mais. Ele passou a mão pelo rosto, evitando as lágrimas. Eu não posso ter filhos, Bianca. As palavras ficaram suspensas entre eles, cruas, definitivas. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A voz falhou. Augusto, eu não fazia ideia. Se eu soubesse, você não me deve nada, ele disse, firme, mas ferido. Mas eu preciso de um tempo, não para te punir, para entender o que isso desperta em mim. Ela assentiu, chorando em silêncio. Eu sinto muito, repetiu, muito mesmo. Ele se levantou, pegando o casaco. Eu sei, respondeu, antes de sair. E é exatamente por isso que isso dói. A porta se fechou suavemente, mas o impacto foi devastador. Bianca ficou ali, sozinha, com a mão sobre o ventre e o coração em conflito. A alegria da vida que começava agora dividia espaço com a dor de alguém que ela não queria perder.
Augusto saiu com o peito em chamas. A noite parecia mais fria do que deveria, mas o calor dentro dele não cedia. Cada passo era pesado, como se estivesse tentando se afastar não apenas da casa de Bianca, mas da imagem que se formara na cabeça dele insistente. Cruel, ela estava grávida, e não era meu. O pensamento martelava sem descanso. No carro, bateu a porta com força demais e ligou o motor antes mesmo de colocar o cinto. Dirigiu rápido, irritado com os sinais, com os outros carros, com tudo que o obrigasse a diminuir a velocidade quando, por dentro, só queria avançar. Leonardo. O nome surgia como uma resposta pronta para tudo que ele não queria aceitar. O ex-marido que ainda aparecia sem ser convidado. O passado mal resolvido. A cena no restaurante. A interrupção abrupta. O olhar tenso dela naquele dia. Eles ainda estavam ligados. Era mais fácil acreditar nisso do que encarar a possibilidade de ter sido enganado de outra forma, ou pior, de ter criado expectativas em cima de algo que nunca foi só dele. Quando chegou em casa, jogou as chaves sobre a mesa e andou de um lado para o outro. Não conseguia ficar parado. Não conseguia sentar. A raiva precisava de movimento. Pegou o celular. Pensou em ligar, em exigir explicações, em ouvir a verdade que ele mesmo já tinha decidido qual era. Desistiu, porque, naquele momento, qualquer palavra dela soaria como justificativa. E ele não queria ouvir. Queria preservar a dor do jeito mais conhecido. Endurecendo, sentou-se finalmente no sofá, passando a mão pelos cabelos, respirando fundo, tentando organizar o turbilhão. Não era só ciúme, era a sensação amarga de ter sido o intervalo. O homem que chega quando a história antiga ainda não terminou. O que se envolve enquanto o outro ainda ocupa espaço demais. E isso feriu o orgulho dele mais do que gostaria de admitir. Ela devia ter me contado, pensava. Devia ter sido honesta desde o começo. Ignorava, deliberadamente, o fato de que não a tinha deixado falar. Ignorava o silêncio dela interrompido pela própria raiva. Na versão que a mente dele criava, ela escolhera esconder. E esconder, para ele, era traição emocional. Levantou-se outra vez e foi até a janela. A cidade seguia indiferente, iluminada, viva. Enquanto isso, ele sentia algo antigo se repetir. A confirmação amarga de que sempre chegava tarde demais. Respirou fundo, os olhos ardendo não de choro, mas de contenção. Eu não entro nisso, disse em voz alta, como se precisasse se convencer. Não dessa forma. Não era rejeição à criança, era rejeição ao papel que ele acreditava que estavam tentando impor a ele. Naquela noite, Augusto decidiu se afastar não por falta de sentimento, mas por excesso de dor mal direcionada. Preferiu a raiva à vulnerabilidade. A conclusão rápida à escuta difícil. O apartamento parecia grande demais agora. Bianca passou o dia inteiro ali dentro, andando de um cômodo a outro, como se procurasse algo que sabia que não encontraria. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som do próprio estômago revirando sem aviso. O enjoo vinha em ondas, às vezes fraco, quase suportável, outras vezes forte o suficiente para fazê-la correr até o banheiro, ajoelhando-se diante do vaso, o corpo inteiro reagindo a algo que ela ainda tentava aceitar por completo. Quando se levantava, apoiava a mão na pia e respirava fundo, os olhos marejados, não só pelo mal-estar, mas pelo vazio que se instalara desde a saída de Augusto. Ela não conseguia afastar a imagem dele indo embora, o olhar duro, a porta se fechando, a certeza equivocada que ele levou consigo. Sentou-se no sofá com uma almofada contra o peito, como se precisasse se proteger de si mesma. O celular estava ali, ao alcance da mão. Várias vezes pensou em ligar, em explicar, em gritar a verdade que não conseguiu dizer a tempo, mas algo a impedia. Talvez o medo de ouvir que já não importava, talvez o orgulho ferido, talvez o cansaço de sempre precisar provar algo. O corpo pediu pausa, deitou-se de lado, abraçando as pernas, sentindo um cansaço profundo que não era apenas físico. A gravidez, ainda tão recente, já exigia mais do que ela imaginara. O sono vinha irregular, a fome desaparecia e voltava de forma estranha.
O cheiro de certos alimentos a fazia chorar sem entender porquê. Levou a mão ao ventre, o gesto agora constante. Eu estou aqui, sussurrou, mais para si do que para o que crescia dentro dela. As lágrimas vieram sem esforço. Chorou pela gravidez que deveria ser celebrada. Chorou pelo amor interrompido no meio da explicação. Chorou por ter sido julgada no momento em que mais precisava ser ouvida. Não se arrependia da escolha de ser mãe. Nunca. Mas doía perceber que, no processo, perdera alguém que começava a importar mais do que planejara. No fim da tarde, tentou comer algo simples. 2 garfadas bastaram para o enjoo voltar, mais forte. Sentou-se no chão da cozinha, encostada no armário, respirando fundo, esperando passar. Ali, sozinha, vulnerável, Bianca entendeu que a maternidade começava antes mesmo de qualquer barriga aparecer. Começava ali, no corpo que falhava, no coração que doía, na força silenciosa de continuar mesmo quando tudo parecia pesado demais. Ela fechou os olhos. Não sabia como o futuro se desenharia. Não sabia se Augusto voltaria. Não sabia quanto tempo levaria para ser compreendida. Mas sabia que precisava atravessar aquele momento, por ela e pela vida que agora dependia inteiramente dela. E, mesmo exausta, mesmo ferida, algo dentro dela pequeno, insistente, continuava pulsando. Vida. Bianca demorou 2 dias para tomar coragem. 2 dias em que o corpo continuou falhando, o enjoo insistente, o cansaço profundo e o coração apertado pela ausência dele. Não era orgulho que a impedia de procurá-lo, era medo. Medo de chegar tarde demais. Naquela tarde, vestiu-se com simplicidade. Nenhuma maquiagem, nenhuma armadura. Apenas ela cansada, grávida, ferida, mas decidida a não carregar sozinha uma dor que podia ser evitada. Parou o carro em frente ao prédio de Augusto com as mãos trêmulas. Respirou fundo antes de tocar o interfone. Sou eu, a Bianca. Houve silêncio do outro lado. Longo demais. Pode subir, ele respondeu. Por fim, o apartamento dele estava exatamente como ela lembrava. Organizado demais para alguém que estava em caos por dentro. Augusto estava de pé, próximo à janela, quando ela entrou. Não sorriu, não se aproximou. O que você quer me dizer? Perguntou, direto, ainda protegido pela raiva que já começava a ceder lugar ao cansaço. Ela engoliu em seco. Eu preciso te contar a verdade. Toda ela. A voz falhou. E eu preciso que você me escute até o fim, mesmo que depois disso você decida ir embora. Ele assentiu, tenso. Bianca respirou fundo. Essa gravidez não é do meu ex. As palavras saíram firmes, apesar do tremor. Eu fiz uma inseminação artificial, planejada, antes de nós dois nos aproximarmos de verdade. Augusto piscou, como se o cérebro precisasse de tempo para acompanhar. Inseminação, repetiu, baixo. Eu tentei te contar. Mais de uma vez. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas sempre algo interrompia. E naquele dia, você não me deixou falar. O silêncio que se seguiu foi denso. Ele passou a mão pelo rosto, sentando-se devagar no sofá, como se as pernas não o sustentassem mais. Então, a voz dele saiu rouca. Essa criança é minha, respondeu. Foi uma escolha minha. Não houve mentira. Não houve traição. Ela deu um passo à frente. Augusto, eu sei que me ver grávida sem explicação foi cruel. Eu entendo a sua raiva. Mas eu estou aqui porque eu não quero te perder por um erro que não é meu, nem seu. As lágrimas agora desciam livres. Eu me humilho se for preciso, disse, a voz quebrada. Porque eu gosto de você. Porque eu não queria atravessar isso sozinha. Porque eu preciso que você saiba que eu nunca te enganei. Ele levantou-se de repente, andando pelo apartamento, respirando fundo, como se estivesse tentando reorganizar tudo dentro de si. Então parou diante dela. Os olhos dele estavam vermelhos. Eu passei noites me odiando por pensar que você tinha me usado, confessou, me sentindo o idiota da história. Ela balançou a cabeça. Nunca. O alívio veio primeiro, visível, pesado, quase físico.
Ele fechou os olhos por um instante, deixando o ar sair devagar dos pulmões. Graças a Deus, murmurou, sem perceber que falava em voz alta. Quando abriu os olhos, a raiva já não estava ali, apenas emoção crua. Você devia ter insistido, disse, num tom que já não acusava. E você devia ter ouvido, respondeu ela, com doçura cansada. Ele sorriu de leve, triste. Devíamos. Augusto se aproximou e, pela primeira vez desde a separação, a tocou. Um toque simples, nas mãos, como quem pede permissão. Eu não sei exatamente onde eu me encaixo nisso tudo, disse. Mas eu sei que eu não quero ficar longe de você por uma mentira que nunca existiu. Bianca chorou de alívio, encostando a testa no peito dele. Então fica, pediu, num sussurro, mesmo que seja só por agora. Ele a abraçou forte. Eu fico. A decisão não veio em forma de discurso, veio num domingo qualquer, enquanto dobravam roupas em silêncio, dividindo um espaço que já não parecia provisório. Bianca parou, segurando uma camiseta dele nas mãos, e percebeu que não fazia mais sentido ir embora no fim do dia. Eu acho que a gente já mora junto, disse, quase rindo. Augusto levantou o olhar e sorriu. Simples. Também acho. Foi assim que aconteceu, sem alarde, sem anúncio formal, sem medo. Ele levou mais coisas para o apartamento dela. Depois, decidiram juntos um lugar novo, neutro, arejado, cheio de janelas. Um recomeço que não carregava fantasmas. Com o tempo, veio a conversa inevitável. Sentados à mesa da cozinha, Bianca respirou fundo antes de falar. Eu não espero nada de você além do que você quiser oferecer. Augusto segurou a mão dela com firmeza. Eu sei, fez uma pausa curta, consciente, mas eu quero assumir, não como obrigação, como escolha. Ela o encarou, emocionada. Você tem certeza? Tenho. O olhar dele era calmo. Eu não gerei, mas eu escolhi ficar. E isso também é paternidade. Ela chorou em silêncio, apoiando a testa na mão dele, sentindo ali algo que nunca teve no casamento anterior. Parceria real. Contar para a família foi um capítulo à parte. Primeiro, os pais dela, emoção imediata, lágrimas, abraços longos demais para caber num dia só. Depois, a mãe de Augusto, que ouviu em silêncio, segurou a mão do filho e disse apenas: o amor encontra caminhos que o corpo não explica. Não houve resistência, houve acolhimento. A gravidez seguiu. Vieram os exames, os enjoos mais leves, os dias de cansaço e os outros de alegria quase infantil ao montar o quarto. Augusto esteve em todos. Segurou a mão dela nas consultas, aprendeu a ouvir o coração pelo aparelho, falou com a barriga quando achava que Bianca dormia. E, sem perceber, tornou-se pai antes mesmo do nascimento. Quando as contrações começaram, foi de madrugada. Bianca acordou com uma dor diferente, funda, rítmica. Augusto levantou num pulo, mais nervoso do que ela. É agora, disse ela, segurando a mão dele. No hospital, o tempo perdeu o sentido. Havia dor, ansiedade, médicos, luzes fortes. E havia Augusto firme, presente, repetindo que ela estava indo bem, mesmo quando ela duvidava. O choro veio primeiro, forte, vivo, inconfundível. Bianca chorou junto, exausta, atravessada por uma emoção impossível de conter. Quando colocaram o bebê em seus braços, o mundo parou. Augusto se aproximou devagar, os olhos marejados, a respiração curta. Oi, disse, tocando a mãozinha pequena com cuidado reverente. Naquele instante, não importava como aquela vida tinha começado, importava como estava sendo recebida. Bianca olhou para Augusto, ainda com lágrimas no rosto. Obrigada por ficar. Ele sorriu, emocionado. Obrigado por me escolher também. E ali, no meio do choro, do cansaço e da vida recém-chegada, eles entenderam: família não nasce apenas do sangue, nasce da decisão diária de permanecer. O primeiro sinal foi quase imperceptível. Bianca percebeu que o choro estava diferente, mais fraco. Entre um gemido e outro, havia longos silêncios que não pareciam normais. A pele do bebê, antes rosada, ganhou um tom acinzentado que fez o coração dela disparar. Augusto, chamou, com a voz trêmula.
tem alguma coisa errada. Não houve tempo para negar. Os médicos vieram rápido demais. Exames, monitores, um silêncio pesado que antecede notícias difíceis. Quando a pediatra voltou, o rosto sério confirmou o medo que Bianca tentava empurrar para longe. Ele está com uma anemia severa e instabilidade respiratória. Vamos precisar levá-lo para a unidade de terapia intensiva neonatal agora. O mundo de Bianca desabou ali. A incubadora se afastou pelo corredor enquanto ela chorava sem som, agarrada ao braço de Augusto. Ele a segurava forte, mas o próprio corpo parecia prestes a ceder. Na unidade de terapia intensiva, o tempo deixou de existir. Máquinas apitando, tubos, luzes frias. O bebê tão pequeno, frágil demais para carregar o peso de tanta coisa. Ele vai ficar bem? Bianca perguntou, quase implorando. Estamos fazendo tudo, respondeu o médico, com cautela. Mas ele vai precisar de transfusão de sangue o quanto antes. O alívio durou segundos. O tipo sanguíneo dele é raro, continuou. O banco tem estoque limitado. Estamos buscando, mas talvez precisemos de doação direta. Augusto se adiantou imediatamente. Eu faço o que precisar. O médico assentiu, mas respirou fundo antes de continuar. Para doação direcionada entre familiares diretos, o hospital exige confirmação de vínculo biológico. É protocolo. O ar sumiu dos pulmões de Bianca. Como assim? Ela murmurou. Precisamos confirmar a paternidade por exame de DNA, explicou o médico, com cuidado. Isso também nos ajuda a avaliar compatibilidade genética em casos de possíveis reações imunológicas, como anemia hemolítica neonatal. Silêncio. Augusto ficou imóvel. Bianca sentiu o chão desaparecer de novo, agora de um jeito diferente. Não era só o medo pelo filho, era o passado voltando, ameaçando tudo o que haviam reconstruído. Ela se virou para Augusto, o rosto pálido, os olhos cheios de culpa. Eu sinto muito. Eu nunca quis. Ele levantou a mão, interrompendo. Não é sobre isso agora. A voz dele estava firme, mas os olhos denunciavam o turbilhão interno. É sobre ele. Augusto assinou os papéis sem hesitar. Quando saiu para colher o sangue, Bianca ficou sozinha diante da incubadora. Passou o dedo pelo vidro, chorando em silêncio. Aguenta, meu amor. Por favor. Horas depois, Augusto voltou. Já fiz tudo o que pediram, disse, sentando ao lado dela. O resultado do DNA sai rápido. Ela assentiu, incapaz de falar. A espera foi cruel. Cada minuto parecia uma sentença suspensa no ar. Quando a médica voltou, trazia os exames na mão. Temos boas notícias, disse. Primeiro, conseguimos a transfusão. Ele respondeu bem. Bianca chorou de alívio, o corpo inteiro tremendo. Então veio a outra parte. O exame de DNA confirmou que Augusto não é o pai biológico. O silêncio caiu pesado. Augusto fechou os olhos por um segundo. Eu sei, respondeu, com a voz baixa. A médica continuou, mas isso não impede nada. Já demos entrada para que ele seja registrado como responsável legal, se assim desejarem. E fez uma pausa. O que importa agora é que o bebê está reagindo. Ele vai lutar. Quando ficaram sozinhos, Bianca não conseguiu se conter. Você podia ter ido embora, disse, chorando. Podia ter deixado tudo isso para trás. Augusto se levantou, caminhou até a incubadora e colocou a mão sobre o vidro. Eu não fiquei porque o exame daria positivo, respondeu. Eu fiquei porque escolhi ser pai. E isso não muda com um papel. Ela se aproximou, encostando a testa no ombro dele. Naquela unidade de terapia intensiva fria, cercados por fios e medo, eles entenderam que o amor não era frágil como haviam pensado. Augusto estava sentado na sala, o envelope aberto nas mãos, quando sentiu algo que não conhecia bem, uma mistura de medo e expectativa que fazia o peito doer. O exame estava ali havia minutos, mas ele ainda não tinha criado coragem para ler. Bianca observava da cozinha, em silêncio. Vai, disse ela, com suavidade. Seja o que for, a gente enfrenta. Ele respirou fundo, leu uma vez, depois, outra, e então levantou o olhar, os olhos marejados, a voz falhando. Bianca, eu sou o pai. Ela demorou a entender. Como assim? O exame complementar.
Ele sorriu, desacreditado. Não houve incompatibilidade. O médico explicou: minha infertilidade nunca foi absoluta. Era um diagnóstico antigo, inconclusivo. O choro veio forte, libertador. Bianca levou as mãos ao rosto, sentindo o peso de anos de medo se dissolver. Então, ela riu entre lágrimas. Você sempre pode? Sempre, respondeu ele, aproximando-se. E agora eu sei, eu sou pai, de verdade, biologicamente, e em tudo mais. Eles se abraçaram ali mesmo, longamente, como quem finalmente encontra um lugar seguro, depois de uma tempestade longa demais. Os dias seguintes foram de recuperação. O bebê respondeu bem. Os aparelhos foram sendo retirados, um a um, como se o hospital devolvesse aos poucos aquilo que quase lhes tirou. O choro ficou mais forte, os olhos mais atentos, os braços mais vivos. Quando receberam alta, Bianca atravessou a porta do hospital com o filho nos braços e Augusto ao lado, segurando-os como se o mundo pudesse escorregar se soltasse. Em casa, a vida aconteceu, não como nos sonhos perfeitos, mas como as coisas reais. Noites mal dormidas, risos cansados, banhos dados às pressas, amor construído no cotidiano. Augusto aprendeu a trocar fraldas, a embalar no colo, a cantar músicas desafinadas de madrugada. E Bianca aprendeu algo ainda mais difícil: confiar. 2 anos se passaram. A casa já não parecia nova, tinha marcas de vida, desenhos tortos na geladeira, brinquedos espalhados pelo chão. Havia rotina, mas também havia paz. Numa manhã comum, Bianca sentiu um enjoo conhecido demais para ser ignorado. Comprou o teste sem pensar muito, quase rindo de si mesma. Fez por desencargo, por brincadeira. O resultado apareceu rápido, positivo. Ela ficou sentada no chão do banheiro por alguns minutos, o coração acelerado, a mão tremendo ao segurar o pequeno bastão branco. Não havia medo, apenas surpresa e uma alegria quieta, profunda. Quando Augusto chegou em casa naquela noite, encontrou a mesa posta com cuidado demais para um dia comum. O que estamos comemorando? Perguntou, curioso. Bianca sorriu, estendendo o teste. A nossa história. De novo, ele olhou, demorou a entender, e então riu um riso solto, emocionado, verdadeiro. Grávida? Ela assentiu. Augusto a puxou para um abraço apertado, apoiando a testa na dela. A gente conseguiu, murmurou, mesmo quando tudo parecia errado. Bianca fechou os olhos, sentindo o coração bater forte, pleno. Eles não tinham tido um começo fácil, nem um caminho linear, mas tinham escolhido ficar. E às vezes, era só isso que a vida precisava para florescer.